Olá, sejam bem-vindos ao documentário e projeto No Controle, um projeto idealizado por mim, Felipe Sommerhauser, consultor de negócios e coach de alta performance. Eu idealizei esse projeto imaginando uma série de informações que ajudariam pessoas que querem transformar o seu corpo, querem buscar por mais saúde, querem estratégias para fazer isso de uma forma mais consistente, não perder tudo que ganhou durante um tempo, não perder tempo tentando emagrecer com fórmulas milagrosas, não perder nenhum tipo de recurso aí, seja dinheiro, comprando remédios, suplementos. A ideia do projeto é reunir 3 grandes profissionais da área de saúde para me ajudar nesse processo. Inicialmente, como um projeto piloto, o participante serei eu. Na próxima, quem sabe, você não pode ser esse participante e receber todo o atendimento necessário para que você possa obter um resultado, emagrecer e alcançar os resultados que você quer. Nós reunimos 3 profissionais, referências no mercado aqui no Grande ABC em São Paulo, Um deles é o Gustavo Lázaro, é nutricionista esportivo aqui, palestrante, treinador de outros nutricionistas, especializado em microbiologia. Ele trabalha com modulação intestinal e tem uma performance muito legal com as técnicas que ele usa para ajudar as pessoas a emagrecer, a ganhar massa. É muito interessante a forma como ele atende os pacientes dele, Vocês vão ver aí um pouquinho do processo que a gente trabalhou junto aí, vai ser bem legal. Também vou expor para vocês os planos alimentares, as técnicas que ele me passou, vai ser bem legal. O outro é o Valber Lopes, personal trainer, com 10 anos de experiência de mercado, atua aí em uma das maiores academias da região, vários clientes com resultados, é um cara muito bom no que ele faz, então foi um dos critérios que eu trouxe para que eu escolhesse um profissional como ele, É um cara muito legal aí para você que quer exercitar, para você que quer começar, quer ganhar massa, É um profissional aí bem completo. E o terceiro, o fisioterapeuta Leandro Salomão, ex-campeão aí de judô, hoje fisioterapeuta da seleção brasileira. Então é um cara fora da curva, Vocês vão ver aí todo o atendimento que ele fez comigo, vai ser bem legal aí essa experiência, tá bom? Basicamente é isso, sejam bem-vindos, aproveitem o conteúdo, qualquer dúvida, se vocês quiserem se inscrever para as próximas edições, comenta aí embaixo, tamo junto, é isso aí, aproveitem. Nós iniciamos aí o trabalho com a nutrição, através do atendimento aí do Gustavo Lázaro, nutricionista esportivo, especializado em microbiologia e modulação intestinal, O diferencial do Gustavo é justamente essa abordagem que não é justamente, vamos calcular os macros, reduzir ali e aí você vai emagrecendo, muito pelo contrário, primeiro vai tratar exatamente o foco do porquê você de repente saiu de forma. Então a ideia é primeiro entender através dos hábitos, através da anamnésia que ele faz ali, que exatamente precisa ser feito com o paciente. Então a gente falou lá sobre hábitos alimentares, sono, sobre a questão de hábitos do dia a dia, se eu praticava atividade física, o que eu fazia, análise dos exames. Então, através disso tudo, ele consegue ver se existe inflamação nos órgãos, se existe algum tipo de problema, além do problema que você apresenta ali. Estou acima do peso, preciso reduzir massa magra, aumentar a massa magra, uma série de coisas aí que precisam ser avaliadas, precisam ser cuidadas para que não haja simplesmente uma perda de tempo da parte do cliente em fazer uma dieta para perder peso, colocando lá um mínimo de calorias por dia e
pronto, mantém isso durante 6 meses, você vai perder 15 quilos. É totalmente na contramão. Ele primeiro vai entender o contexto que você está inserido, o contexto que te levou até onde você chegou hoje, para traçar uma estratégia que vai te ajudar a perder peso, vai regular todo o seu organismo, principalmente o intestino, né? Que é um dos responsáveis aí por várias funções importantes no processo de emagrecimento. Então a ideia foi fazer primeiro um detox no primeiro momento, que foi basicamente ficar 3 dias somente comendo verduras, frutas e legumes. Era fruta de manhã, no almoço eu tomava um sucão detox. Simples assim. Ao longo do dia era mais fruta, depois jantava verdura e legumes, depois tinha mais um suco, né? Então, ao longo de 3 dias foi o espaço de tempo para nós eliminarmos todas as bactérias do organismo aí. Segundo o Gustavo, durante 3 dias é como se fosse 3 anos para as bactérias que a gente precisa eliminar. E aí vem a reeducação alimentar num período aí de pelo menos 3 semanas, né? Onde a gente vai acrescentando aos poucos a alimentação como de fato vai ser durante o restante do projeto. Então começa os primeiros 3 dias e aí coloca, por exemplo, a proteína novamente, coloca uns carboidratos aos poucos. Aí eu fui incluindo apenas os alimentos que eu gosto. Nós não precisamos, durante uma dieta, comer aquilo que a gente não gosta, mas a gente precisa escolher alimentos bons que agradam o nosso paladar, que nos ajudam a ter a energia necessária, né, para fazer exercícios, para fazer nossas tarefas diárias. Então isso foi muito importante. Durante os 3 primeiros dias eu senti muita fraqueza, né? Eu elevei muito o período em que eu dormia, né? Passei a dormir de 9 a 11 horas por dia e passava o dia bem cansado, porque foi um déficit muito drástico. Nem todo mundo precisa passar por isso, mas é um processo interessante, porque você aprende que você pode dominar o seu corpo, né? Óbvio que se eu tivesse uma educação alimentar melhor antes, eu não teria tido esse déficit tão grande. Então, inclua bastante alimentos saudáveis, alimentos naturais, de origem orgânica no seu dia a dia. Já para quando for iniciar uma dieta, não for um negócio tão drástico, né? Então, eu penso que assim, em algum outro momento, as pessoas que forem de fato passar por esse processo, elas vão precisar de um tempo de adaptação, vão precisar entender exatamente aquilo que faz ela ter a compulsão alimentar, né? Então é muito interessante pensar nesse ponto. Passados os primeiros 3 dias aí, iniciou a reeducação alimentar e o uso dos suplementos, né? Creatina e mais uns 3 tipos de suplementos homeopáticos para ajudar na regulação do intestino, né? Então rapidinho o intestino começou a trabalhar mais rápido, eu tive mais qualidade na absorção aí de alimentos. Então tudo isso favoreceu muito o processo, né, para me trazer aonde eu cheguei. Então o processo de nutrição foi muito legal, eu aprendi muito com o trabalho do Gustavo. Ele é um profissional mega competente e nós conseguimos aí um resultado bastante significativo ao longo do projeto. Depois vocês vão entender o que de fato aconteceu, quais foram os meus erros, aquilo que a gente poderia ter feito diferente, mas por enquanto é só. Muito obrigado, Gustavo, você é um ótimo profissional, os contatos dele vão aparecer aí para vocês. Eu agradeço muito. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o processo com o personal trainer, o Valber Lopes, né? Então, a gente iniciou o processo basicamente focando em adaptar o corpo, introduzir
os exercícios através de uma atividade funcional. Então, os primeiros treinos foram desenvolvidos aí com equipamentos improvisados aqui da minha própria casa, e nós iniciamos um trabalho que já começou tendo um resultado aí de 1 quilo por semana, né, logo de início. Então isso já ajudou muito o que estava vindo com a nutrição, né, o plano alimentar, que envolvia a reeducação. Nesse período, já iniciando então uma reeducação alimentar e um treino funcional intenso. Vocês vão ver aí, os treinos eram bem legais, né? Então cansava bastante, suava bastante, mas como eles disseram, né, não só o Valber, mas o Leandro, o próprio Gustavo, eles disseram que o ideal seria mesmo o trabalho com a musculação, né? A musculação que é uma atividade mais completa, que trabalha a musculatura mais de forma isolada, né? A palavra é essa. E aí, trabalhando em cima disso, ficamos 1 mês, porque já não começou na academia, porque estavam fechadas. Nós estamos passando por uma pandemia onde eles fecharam as academias. Mas tudo bem, não vamos colocar desculpa nisso, né? Eu comecei o ano de 2020 com 90 e poucos quilos, né? Então, chegando em mais ou menos junho, julho, quando eu idealizei esse projeto, eu já decidi perder tudo isso. Então, eu comecei trabalhando muito focado para voltar ao meu peso original, que está em torno aí dos 80, 81 quilos. A ideia basicamente era adaptar hábitos na minha vida que me trouxessem esse resultado, diferente de focar em números e não alcançar resultado nenhum, né? Porque na verdade a ideia não é a gente se basear por peso, e sim por índice de massa corpórea. A gente pode colocar aí bem-estar físico, como eu me sinto em relação ao meu corpo, se eu consigo realizar minhas atividades diárias tranquilamente, se eu consigo andar, se eu consigo pular, se eu consigo agachar, né? Esse é o mais importante do que até saber que eu estou pesando 90, 80, 70. Eu acredito que você que está nos assistindo pode pensar, eu vou colocar uma meta de perder 10, 15, 20 quilos. Só que isso não faz diferença, né? O que faz diferença é você focar em implementar hábitos de prática de exercício. Começa com 3 dias na semana. É melhor você ter praticado exercícios físicos durante 3 dias por semana ao longo de 1 ano do que praticar 7 dias por semana durante 6 meses, alcançar um resultado extraordinário e depois recuperar isso nos próximos 6 meses, porque você não tem o pique, o tempo e o dinheiro para sustentar essa rotina. É óbvio, a gente pode sim muitas vezes intensificar, mas tem que haver um hábito, um prazer de executar esse hábito, um prazer na jornada de melhorar o seu corpo, de melhorar a sua rotina. Você tem que buscar isso no seu dia a dia, não buscar... quando eu perder 10 quilos vou ficar tranquilo, quando eu perder 15 vou ficar sossegado. Não, você tem que focar em, cara, eu vou colocar em ordem a minha alimentação, colocar em ordem os exercícios, praticar com prazer aquilo que eu gosto. Não precisa ser musculação, mas precisa ter uma atividade física, precisa ter algo que vai te motivar a crescer, a melhorar, a de repente intensificar treino. E a musculação é um começo. Para você que não tem ideia de onde começar, é um exercício que pode ser numa intensidade muito baixa, até para idosos, até numa intensidade mais alta aí, que envolve atletas, etc. Então, para conciliar tudo isso, ou você vai trabalhar com o seu corpo, ou você precisa ter consciência de que você precisa conciliar atividade física, alimentação e rotinas, né, com trabalho, com família, né? Então
você tem essas opções aí para você ter como uma meta implementar uma alimentação saudável. Então, não quero abrir mão do meu chocolate, mas cara, abre mão do chocolate em grande quantidade, coloca uma barrinha por dia, um pedacinho, né? Em vez de colocar uma barra ou algo do tipo. Os exercícios com Valber me ajudaram muito, principalmente na consciência corporal. Para você que de repente está começando agora, entenda alguns conceitos básicos da prática de musculação. Você não vai ficar forte pela quantidade de peso que você levanta, e sim pelo músculo que você estimula. Então, se você vai fazer um exercício para o bíceps, você tem que contrair essa musculatura para que ela cresça. E não levantar mais peso, porque isso vai fazer ela crescer. Se você não tiver a consciência corporal de isolar esse músculo na prática do exercício, o seu músculo ele tende a enrijecer em vez de crescer. Presta atenção nisso, faça os exercícios com o peso correto, para você não forçar demais a musculatura e ficar com dor no dia seguinte. Dor não é bom no dia seguinte. Na hora você vai sentir aquela pressão, né? Aquele ácido lático sendo liberado. Porém, a dor do dia seguinte é como se você tivesse machucado alguma coisa que não deveria, né? Agora, quando você vai passo a passo dentro do seu limite, o crescimento é constante, ao longo de uma semana, de um mês, não vai fazer diferença. Mas ao longo de 1 ano, 2 anos, 5 anos, você vai se tornar um cara que você nunca imaginou. Então, pensa nisso. Valber, muito obrigado pelo seu trabalho, foi muito legal aí entrar numa academia, conhecer o trabalho do personal, entender a sua consultoria online, a presencial, né? Então, Valber é um profissional muito completo aí em todos os sentidos, atende em toda a grande São Paulo, ABC. O contato dele vai estar aí, fiquem à vontade para chamar ele, fazer uma avaliação, é um profissional mega competente. Muito obrigado e vamos para a próxima. Falando agora um pouquinho sobre a fisioterapia com o Instituto B12 e o Leandro Salomão, né? Fisioterapeuta da Seleção Brasileira, profissional qualificado aí em vários países. É um dos melhores profissionais da área que eu encontrei dentro desse instituto, né, que inclusive eu acredito que seja o maior aqui do Grande ABC. Eu gostaria de falar um pouco sobre o processo de forma resumida para que vocês entendam exatamente os resultados que eu tive através disso, né? O Instituto B12 ele é um instituto que engloba várias especialidades, então lá eles têm a fisioterapia, eles têm o pilates, eles têm nutrição, gastronomia. Óbvio que nesse período de pandemia reduziu bastante a atuação deles, mas ainda existe bastante profissionais atuando lá. Então existe também personal trainer, né? Existe todo um trabalho físico de alta performance, de recuperação, o trabalho da liberação miofascial, né? Que é uma das coisas em alta aí no que diz respeito à saúde e bem-estar, na parte de fisioterapia, de bem-estar e saúde. A fisioterapia em si, ela entrou com a minha ideia de preciso me precaver ou precaver um participante, né, que faria parte desse processo, de evitar que essa pessoa tenha alguma lesão ou tenha que parar por algum motivo físico, né, que a gente pode prever antes de iniciar o processo. Com o Leandro Salomão, nós fizemos algumas avaliações, nós fizemos alguns exames ali que falavam sobre meu condicionamento, sobre a minha postura, sobre aquilo que eu poderia melhorar, né? Então, nós fizemos um trabalho de ergonomia para ajustar meu posicionamento diante dos exercícios, né, durante a prática com o personal, e tudo isso fez com que o Leandro me ajudasse numa questão postural, abrindo um pouco mais os ombros, ajustando a parte do quadril aqui que estava um pouco rodada. Então tudo isso me ajudou bastante
durante esse período de prática intensa, porque eu fazia exercício todos os dias e praticamente não tinha descanso. Então eu precisava muito de uma assistência que falasse, cara, tá, precisa segurar aqui, né? Foca mais aqui, tira um pouco o peso dali, né? Então, se tá doendo aqui, troca esse exercício, tudo para auxiliar a parte do Valber Lopes, né? E o Gustavo Lázaro, né, me deu os alimentos necessários para eu cumprir a rotina, tanto da parte física quanto da fisioterapia também. Foi durante esse processo que eu fiz as pesagens, durante as semanas que foram passando, foi onde eu descobri ali o processo de reabilitação. Então não adianta só voltar e acabar com o seu corpo para você ter um resultado, né? Fazer um monte de exercício, ficar sentindo dor, ficar acabando com o seu condicionamento. No início, quando eu comecei a prática de exercício, alguns dias eu tive que literalmente tirar para isso. Então pensa bem, se você tem que trabalhar, estudar e treinar, você não vai poder despender um dia de treino intenso para depois simplesmente deitar lá e descansar, né? Você não tem essa disposição. Agora, se você falar para mim, Felipe, eu vou trabalhar como um coach de emagrecimento, como uma referência de emagrecimento, um personal trainer, um nutricionista, aí sim, porque aí você vai ter o controle do seu tempo. Agora, você é funcionário, você não tem no domínio sobre o tempo, não adianta, você vai acabar faltando, seu desempenho vai cair. Então é legal que você comece gradativamente e, é claro, se você quiser um profissional para te acompanhar nesse sentido, faça uma avaliação com o fisioterapeuta para ele te falar, trabalha focado aqui, faz aquilo. Então, Leandro Salomão, ótimo profissional, se vocês quiserem uma avaliação com ele, fiquem à vontade, os contatos dele vão estar aí. E ao longo do processo vocês vão entender que assim, é legal ele, por exemplo, identificar uma escoliose como eu tenho, não sabia, uma protusão de ombros com o ombro jogado para frente, agora eu já consigo manter ele mais alinhado, né? Então tudo isso foi muito interessante, me ajudou demais, não só durante esse processo, mas também na obtenção dos resultados. Então basicamente é isso, muito obrigado você que assistiu até aqui, obrigado Leandro Salomão, Instituto B12, foi um prazer trabalhar com todos vocês e é isso aí, muito obrigado e até a próxima.